Quantas vezes eu já ouvi no consultório paciente que chega com obstrução nasal e a gente fala assim, olha, tem um desvio de septo, tem que operar. E o paciente fala assim, desvio de septo volta, então não adianta operar. Bem, então vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês isso. Isso tem dois grandes critérios que eu quero tentar passar para vocês entenderem que o desvio de septo, quando ele é operado, ele não tem como voltar. Isso é uma verdade absoluta? Não. Então, calma, deixa eu explicar para vocês. Essa verdade ela não é absoluta porque, por exemplo, a gente opera desvio de septo em criança. Às vezes criança com 6, 7 anos de idade, que tem um desvio de septo muito importante e é obstrutivo. E ele precisa ser operado. Porque isso faz com que a criança tenha respiração bucal de suplência e a respiração pela boca causa as deformidades crâniofaciais. Fica com assimetrias na face, fica com alteração de formação dentária, tem atraso no desenvolvimento psíquico e motor, porque a criança dorme mal, tem um sono agitado, se mexe muito na cama, tem atraso no desenvolvimento ponderal, porque para você crescer, você precisa dormir para secretar os hormônios que ativam o seu crescimento. E se a criança ela tem um sono muito superficial, porque a obstrução nasal não deixa ela entrar em sono profundo, isso altera a secreção de hormônios e altera o crescimento da criança. Então sim, essas crianças com 6, 7, 8 anos de idade, a gente opera. Bem, a cirurgia é normal, tanto faz se operar adulto quanto criança. Técnica é normal, não tem esse negócio de... Porque tem uma lenda que fala assim, vai operar nariz de criança, depois o nariz não cresce. É mentira isso. A gente opera tumores super agressivos, que a gente faz ressecções enormes no nariz de criança e a gente acompanha essas crianças, fase adolescente, os pacientes estão com o nariz normal, tamanho normal. Bem, mas o fato é que então assim, nessa fase, quando a gente faz o desvio de septo, a criança melhora muito da respiração, mas conforme ela vai tendo os estirões de crescimento, daí sim o septo cresce. E ele acaba voltando, porque a origem dele é torta, a gente não consegue tirar o septo na origem, você não pode tirar todo o septo. Você tira a parte do septo na área que está envolvido com a respiração. Mas a moldura do septo deve ser preservada para manter a estrutura nasal. E daí a criança vai crescendo e o septo daí ele vai crescendo novamente e a criança causa uma obstrução. Então não adianta operar a criança? Não, lógico que adianta. Isso às vezes demora 4, 5 anos para acontecer. E nesse período a criança respirou bem e evitou as deformidades craniofaciais que ela poderia desenvolver por ser uma respiradora bucal de suplência. Salvo essa exceção, e para toda regra tem uma exceção, e essa exceção, em adulto, a cirurgia de septo, quando ela é feita numa técnica correta, praticamente na totalidade das vezes, se resolve. Mas daí o paciente fala assim, mas eu já operei meu septo, meu nariz continua trancado. Então vamos lá, deixa eu explicar outras situações que podem acontecer para vocês entenderem que quando você tem uma questão obstrutiva no nariz, ela pode ser sim por causa do desvio de septo. E se for um desvio de septo puro, ou seja, uma questão obstrutiva anatômica mecânica, com uma cirurgia bem aplicada, vai resolver as queixas do paciente. É que muitas vezes o paciente, ele tem, além do desvio de septo, ele tem causas obstrutivas de caráter funcional no nariz. Ele pode ter uma rinite alérgica muito importante. Ele pode ter polipose nasal, que é umas carninhas que crescem dentro do nariz. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso. E pode ter outras doenças, enfim, que pode fazer com que o nariz fique trancado, mas por um problema de funcionamento no nariz. Então, quando você chega para mim com uma queixa de obstrução nasal, ele tem dois grandes motivos. Um anatômico, que pode ser, no caso, o desvio de septo, e eu tenho que fazer avaliação funcional. Porque quando é só anatômico, fala para o paciente, você vai operar o nariz, vai ficar sensacional, sem dúvida, nunca mais você vai precisar fazer nada no seu nariz. Mas quando tem uma queixa funcional envolvida, olha, a gente vai operar o seu nariz, eu vou operar o seu septo, mas volta e meia você vai ter que fazer um tratamento clínico, porque essa doença de funcionamento do seu nariz, ela vai retornar e seu nariz vai trancar. Bem, quando isso ocorre, que o paciente fala assim, tá vendo, já operei o septo, não adianta nada, porque o desvio de septo voltou. Não é que ele voltou. É a mesma coisa falar assim para vocês, eu vou cortar minha orelha fora. Corta a orelha fora,
E fica tranquilo, não se preocupe, que ela volta. Sério que você acha que a orelha vai voltar? Não vai voltar. Cartilagem e osso, que são as estruturas que ficam dentro do septo nasal, a partir do momento que elas são removidas e de uma maneira, uma técnica mais próxima da perfeição, num adulto, não tem como voltar. Mas se o nariz voltar a trancar, daí possivelmente é por causa das doenças de origem funcional. Deu para entender? Esqueci. Meu nome é Marco César, sou médico otorrinolaringologista aqui do Hospital Hipo de Curitiba. Realizo cirurgia de septo nasal, adulto e criança, e a gente trata doenças funcionais também. Respirar bem é uma grande vantagem e um grande benefício para a sua saúde. Então sempre fique cuidando da sua respiração, isso é extremamente importante. E o otorrinolaringologista, nos últimos anos, teve um desenvolvimento técnico nessa cirurgia maravilhoso. Antigamente se pensava em tampão, pensava que ficava roxo, que cortava por fora. Nada disso. A otorrinolaringologia evoluiu muito. E a gente aqui no Hospital Hipo ainda faz com anestesia local e sedação. Fantástico, né? Então é isso. Obrigado.